Eu quero começar com uma pergunta que vai parecer estranha. Já aconteceu de alguém te dizer, talvez numa roda de conversa, num grupo de meditação, em algum contexto religioso, se você faz parte de alguma religião, claro, algo assim: a gente não precisa falar de racismo aqui, a gente não vê cor, nós todos somos um. Ou então, você atrai o que você vibra. Se algo ruim acontece na sua vida, talvez seja porque você está atraindo isso. Essas frases circulam muito, eu as ouço com frequência, inclusive, e durante muito tempo a gente achou, e ainda acha, esse tipo de mensagem reconfortante, elevada, cheia de sabedoria. Mas hoje eu quero propor que a gente olhe mais fundo, porque há uma possibilidade muito real de que algumas das espiritualidades mais populares hoje, justamente as que mais falam de amor, de consciência, de evolução, estejam, sem saber, reforçando exatamente as desigualdades que dizem querer transcender. Não estou falando de má intenção, estou falando de algo mais difícil de enxergar do que a má intenção. Estou falando de uma armadilha que funciona justamente porque parece boa. E esse é o espírito do episódio de hoje. Ele é diferente dos anteriores. Nos outros falamos do racismo na lei, na ciência, na linguagem, na religião, como campo de perseguição. Hoje vamos falar de racismo como forma de consciência, como um modo de interpretar o mundo, como estrutura que se esconde dentro de práticas que se apresentam como caminhos de libertação. Se gostou do tema de hoje, fica com a gente. Vamos para mais um episódio do nosso Odisseia Filosófica. Vamos começar por um ponto que pode parecer paradoxal. A espiritualidade, em qualquer tradição que você queira olhar, nasce de um impulso de libertação. Ela emerge quando alguém percebe que a vida vai além do que os olhos veem, que o sofrimento tem um sentido, que existe algo maior do que o corpo, do que o ego, do que queira chamar. Buda saiu do palácio para entender o sofrimento. Jesus foi ao deserto. Os orixás atravessaram o mar da dor para trazer cura. O chamado espiritual, em qualquer tradição, começa com conforto, ou melhor, com um confronto com a realidade, não a fuga dela, não a mera aceitação passiva dela. Então, o que é que acontece quando a espiritualidade começa a ser usada não para confrontar a realidade, mas para evitar a realidade? O que é que acontece? Aí entra o que o psicólogo John Welwood chamou, aos anos 1980, de bypass espiritual. É um termo técnico com uma ideia muito simples de entender. Bypass é uma palavra inglesa que a medicina usa para descrever um desvio cirúrgico. Você cria um caminho alternativo para que o sangue circule sem passar pela artéria que está bloqueada. O bypass espiritual é exatamente isso, mas no plano psicológico. É o uso de conceitos, práticas e crenças espirituais para criar um desvio, para não ter que passar pela artéria bloqueada da dor, do trauma, da injustiça. Em vez de atravessar o que dói, eu encontro uma linguagem mística que me permite justificar porque não preciso atravessá-lo. E aqui está o ponto que torna isso tão difícil de perceber. O bypass espiritual não é falta de espiritualidade, é espiritualidade usada como um mecanismo de defesa. A diferença é enorme, porque uma pessoa que não tem prática espiritual nenhuma e simplesmente ignora o sofrimento do outro, essa pessoa age por indiferença comum. Mas a pessoa que usa a linguagem do amor incondicional, da consciência elevada, para não ter que lidar com o sofrimento do outro, essa pessoa tem um argumento de autoridade moral para se abster. E é aí que o bypass espiritual se torna, no campo social, uma ferramenta extraordinariamente eficaz de manutenção do racismo estrutural. Era preciso, inclusive, falar essa frase que eu vou falar agora, porque ela é provavelmente a expressão mais comum do bypass espiritual aplicado ao racismo. Somos todos um. Não vejo cor. No plano da alma não existe alma. Não existe raça. No plano da alma não existe raça. Antes de qualquer crítica, quero fazer justiça. Essas frases vêm de algum lugar. Elas expressam a intuição genuína de que há algo em nós que transcende a categoria social, que existe uma humanidade compartilhada que vai além dos acidentes históricos. Essa intuição é verdadeira. Se formos considerar geralmente essa visão, né? Essas visões. Há algo que transcende as categorias. Ponto. Né? A gente discutiu muito sobre isso quando falamos de direitos humanos, sem precisar recorrer, inclusive, a argumentos espirituais. O problema não está nessa visão de que há algo além da categoria social. O problema está em quando e como essa linguagem é utilizada.
Existe uma diferença filosófica fundamental entre dizer somos todos um, como um horizonte, né? Aquilo que queremos construir, aquilo que a justiça social busca realizar no mundo, entender todos como seres humanos, né? Entender todos como direitos, com direitos relativos a serem seres humanos, né? Vou colocar assim. E dizer somos todos um como um diagnóstico do presente, como se essa unidade já existisse nas condições concretas das vidas das pessoas. Se eu digo no plano espiritual, ou melhor, se eu digo que não tem raça no plano espiritual, mas na vida real uma pessoa negra ganha, em média, 40% menos que uma branca com a mesma formação, é morta pela polícia 5 vezes mais, tem acesso radicalmente desigual à saúde e à educação, então o que é que minha frase espiritual está fazendo aqui? Né? Não existe raça, mas existem todas as diferenças. Todas essas condições existem como estrutura da realidade, de certo modo. Né? O racismo está imbrincado nas estruturas sociais. E esse conceito de somos todos um não apaga o concreto como abstrato. Ela usa uma verdade, uma suposta verdade, né, na verdade, uma suposta verdade do plano metafísico, para justificar a inação no plano histórico. Isso tem um nome na filosofia, universalismo abstrato. E é uma das armadilhas mais antigas do pensamento ocidental. Hegel já nos avisava: a abstração que ignora o concreto não é elevação, é alienação. E aqui vai um pensamento para você levar. Dizer não vejo cor para uma pessoa que sofre racismo todos os dias não é espiritualidade. É o privilégio de quem pode se dar ao luxo de não ver. Dizer não vejo cor, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, na verdade, é um discurso que perpetua o racismo. A gente já discutiu sobre isso, inclusive. Ver a cor, isso é reconhecer a realidade de quem vive marcado por ela, não é problema. O problema é usar essa cor para desumanizar. Mas fingir que ela não existe não é solução. É conforto do observador às custas da invisibilidade da dor do outro. Agora eu preciso falar de algo que vai tocar em crenças que muita gente tem de forma sincera e querida. A gente aqui, como eu estou falando, em todos os episódios que a gente toca no campo da espiritualidade e da religião. Nós não somos um podcast que fala de espiritualidade especificamente. Existem outros podcasts maravilhosos a esse respeito. Nós somos um podcast que privilegia discussões filosóficas e psicológicas e que pode utilizar das ciências da religião para agregar nessas discussões, certo? Então, eu peço que você me acompanhe com abertura para essa discussão, porque a crítica que eu vou fazer aqui não é uma crítica à busca espiritual em si. Eu não estou julgando busca espiritual, tá? Até porque eu não sou ateu, tá? Eu não sou agnóstico, que geralmente a gente acaba conhecendo muitos podcasts, né, muitos influenciadores que falam de filosofia, que são ateus, que são agnósticos e tudo mais, né? Mas não é meu caso. Não é meu caso. Eu não estou, inclusive, fazendo um juízo de valor sobre essas crenças espirituais, no sentido de dizer que o que é espiritual não existe. Não estou entrando nesse mérito, tá? Eu estou fazendo uma crítica não à busca espiritual em si. Eu estou fazendo uma crítica a ideias específicas e como essas ideias específicas são aplicadas. A lei da atração, popularizada sobretudo pelo livro e filme O Segredo, presente em variadas formas na espiritualidade contemporânea, é a ideia de que você atrai para sua vida aquilo que você vibra. Pensamento positivo gera realidade positiva. Pensamento de escassez gera escassez. Eu vou fazer um experimento mental com você. Imagina uma mulher negra que mora na periferia de São Paulo, tem 3 filhos, acorda 4 horas da manhã, passa 2 horas de ônibus para chegar até o trabalho. E durante esse trajeto, ela pensa no que precisa fazer, pensa no aluguel, nas contas para pagar, na escola dos filhos. Chega ao trabalho, às vezes é ignorada no atendimento, às vezes é seguida numa loja, às vezes o chefe não promove ela, mas promove um colega com menos qualificação. Agora,
A lei da atração vai dizer que ela criou essa realidade, dessa forma como a gente construiu a ideia aqui. Você vai ter discurso que vai afirmar que a frequência vibratória dessa mulher, seja lá o que isso seja, atraiu essa experiência para ela. Eu não estou exagerando, tá? Essa é a conclusão lógica do princípio aplicado sem recorte social. E ela é filosoficamente violenta. Porque faz três coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa, culpa a vítima. Se algo ruim lhe acontece, é porque você vibrou naquela frequência. A responsabilidade da opressão racial vai recair sobre quem? Sobre o oprimido. Segunda coisa, inocenta o sistema. O racismo estrutural, as leis discriminatórias, o acesso desigual às oportunidades, tudo isso desaparece. O agressor e a estrutura somem. Só resta a pessoa e sua vibração. Terceiro ponto. Terceira coisa que essa ideia faz. Transforma cidadãos em manifestadores isolados. Se eu acredito que eu posso mudar o mundo apenas mudando minha mente, eu paro de me organizar politicamente. E o racismo institucional não poderia pedir coisa melhor do que isso. O problema não é a pessoa que acredita nisso. A crença é muitas vezes sincera. Como eu falei, não estou questionando a espiritualidade de modo geral. O problema é que uma ideia pode ser sincera e ainda assim ter consequências sociais concretas. Como dizia o sociólogo Pierre Bourdieu, o símbolo tem poder real. Uma crença não é apenas uma ideia. Ela organiza práticas, legitima hierarquias, distribui culpa e inocência. E existe algo que os psicólogos chamam de gaslighting. Gaslighting é fazer alguém duvidar da própria percepção da realidade. Quando uma pessoa negra compartilha o trauma do racismo e ouve um terapeuta holístico, um coach quântico, alguma coisa assim desse tipo, né, não dizendo que essa pessoa precisa limpar suas crenças limitantes sobre o mundo, precisa melhorar sua vibração, alguma coisa assim, essa pessoa negra está sofrendo uma forma de violência. A dor não é uma crença, é uma resposta a um estímulo real. Agora eu vou dar um passo adiante, porque o bypass espiritual não aparece só na lei da atração. Ele tem uma versão ainda mais elaborada e com uma história muito mais antiga. É o que eu chamo de meritocracia espiritual. Ou, das versões mais antigas, a hierarquia das almas. A ideia central é a sua posição no mundo, sua riqueza, sua saúde, seu prestígio, seu sofrimento, é reflexo do estágio de evolução da sua alma. Isso tem uma lógica interna sedutora. É quase aristotélica. Cada coisa está onde merece estar de acordo com sua natureza. Inclusive, tem algumas versões variadas dizendo que as provas e expiações que nós estamos passando fomos nós mesmos que escolhemos. Que leva você a pensar que os problemas na sua vida são causados por escolhas, supostas escolhas suas, antes de você nascer. Existem caminhos, né, tradições que vão falar coisas assim, nesse sentido. Né? Mas olha o que acontece quando você aplica isso ao racismo, ao tema do racismo. A teosofia no século XIX, que influencia profundamente quase toda a espiritualidade ocidental, contemporânea, do esoterismo ocidental ao New Age, propunha que as almas passam por estágios de evolução. Almas jovens mais ligadas ao corpo e ao instinto, almas velhas mais desenvolvidas para o intelecto e para a abstração. Tá? Eu sei que eu estou simplificando muito, mas é só para a gente entender aqui a lógica. E espera, onde a gente vê essa ideia de almas jovens, de almas velhas, de almas mais evoluídas e de almas menos evoluídas sendo aplicadas? As almas jovens são de povos africanos e indígenas. As almas evoluídas são dos europeus brancos. Muitas vezes, inclusive, você tem que uma hierarquização de tradições espirituais. Então, se você é católico, se você é espírita, se você é membro de uma ordem iniciática, enfim, você tem aquela condição, porque você, se for reencarnacionista nesse caso, você
têm uma alma mais evoluída do que pessoas que estão nas religiões que você considera menos evoluídas. Então, é uma pessoa que está numa ordem iniciática, é uma pessoa que está numa tradição New Age, uma pessoa que está no Espiritismo, uma pessoa que está numa religião X e diz que ela está naquela religião por conta que ela é uma alma evoluída e ela fala que pessoas que estão em religiões como o evangelicalismo estão naquelas religiões porque essas pessoas estão numa vibração não, num estágio evolutivo de alma menor, tá? Eu tô falando da associação com os evangélicos e, curiosamente, a gente viu no decorrer dos episódios que existe muito movimento negro dentro da religião evangélica, tá? Não vou, eu vou só jogar assim essa informação, né? Mas você acha que dentro de religiões de um contexto mais europeu, ou de tradições de um contexto mais europeu, vocês acham que pessoas que têm esse tipo de pensamento hierarquizado tendem a achar que quem pratica Umbanda, Candomblé e religiões indígenas, xamânicas, são almas evoluídas ou são almas não evoluídas? Você está ouvindo isso direito? Você está ouvindo essas perguntas que eu estou fazendo? Porque é racismo científico, né? Aquela ideia do racismo científico do século XIX, revestido de uma linguagem espiritual. E a consequência é lógica. Se os colonizados têm almas jovens, então a colonização era, na verdade, uma tarefa espiritual. O branco estava ajudando essas almas a evoluírem. A escravidão virava um estágio necessário de aprendizado. Como assim? Usando essa lógica, para pessoas que estavam lá no século XIX, embora isso também seja aplicado hoje, você pode justificar o racismo de modo que você pode dizer que estar numa tradição mais evoluída, ou ser mais evoluído simplesmente porque nasceu na Europa, faz com que você tenha a missão de ajudar aquelas almas que não estão evoluídas a evoluírem. E essa ajuda é através de uma ocidentalização daquele povo, ou daquelas almas não evoluídas, tá? Que muitas vezes são associadas aos africanos, aos indígenas, né? Isso é o ápice do que podemos chamar de crueldade metafísica. Usar a linguagem do sagrado para justificar o inaceitável. Inclusive, a gente até viu que essa ideia foi deturpada e chegou até o nazismo, pra vocês terem ideia. Né? E olha como é que essa estrutura sobrevive até hoje. Quando alguém diz que um povo escolheu nascer naquelas condições para aprender determinada lição, ou que o sofrimento desse grupo é um resgate kármico de vidas passadas, está, talvez sem saber, reproduzindo exatamente essa estrutura racista. Aqui entra numa questão filosófica genuína e difícil. Novamente, eu não estou dizendo que o karma é uma ideia falsa. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que certos usos dessa ideia de karma, de hierarquia espiritual, seja, enfim, são socialmente ou moralmente problemáticos. Existe uma diferença entre o karma como compreensão de que as nossas ações possuem consequências, que é uma ideia que tem muito poder ético, inclusive, e o karma como justificativa para a opressão histórica, que é uma ideia com potencial de horror, que é uma ideia com potencial de perpetuar estruturas racistas. E uma espiritualidade madura sabe fazer essa distinção. Ela sabe separar o ideal do real. Eu vou mudar um pouco o registro agora. Até aqui falamos de ideias como bypass, meritocracia, hierarquia. Agora eu quero mostrar como essas ideias viram práticas concretas. Imagina a seguinte cena. É sábado à tarde, numa grande cidade brasileira, num loft decorado com artesanato indígena, você vê cristais, mandalas, incensos. Tem ali uma pessoa que se intitula mestre, terapeuta, e oferece uma consagração de ayahuasca.
no valor de R$ 800 por pessoa. A 2.000 quilômetros dali, a comunidade que guarda há séculos o conhecimento sobre essa tradição espiritual luta na justiça para a demarcação das suas terras. Isso tem um nome: extrativismo espiritual. A analogia com o extrativismo mineral não é acidental. Assim como empresas entram em territórios, retiram recursos naturais e deixam um rastro de destruição, o extrativismo espiritual retira a essência de uma fé ou rito, o saber, o símbolo, a prática, transforma em produto e vai embora. Sem nenhum compromisso com a comunidade que manteve esse saber vivo por séculos, muitas vezes sob fogo cruzado. Acontece com a ayahuasca, com o uso de cocárias como acessório de festival, com a venda de rituais indígenas por pessoas que fizeram um curso de final de semana, com a comercialização de práticas de candomblé por terapeutas que nunca pisaram num terreiro, que nunca se levantariam contra o incêndio de um, que nunca se levantariam para defender uma pessoa pertencente a uma comunidade quilombola, por exemplo. O padrão é sempre o mesmo. 3 movimentos. A extração, onde o saber é retirado do seu contexto comunitário histórico-político. O esvaziamento, onde há uma perda do sentido original das ideias, uma perda da resistência, da ancestralidade, da luta daquele povo. E o reempacotamento. Aquele saber vira um produto. Vira wellness. Vira experiência do autoconhecimento para quem pode pagar. Eu estou, inclusive, até exagerando no preço, né, da questão do valor. Embora muitas vezes não é tão caro, né? Às vezes não necessariamente essas pessoas que fazem esse extrativismo vendem o produto de modo muito caro, né? Às vezes pode ser que nem vendam, inclusive. Mas não tem essa não tem essa percepção, por exemplo, de adorar um determinado tipo de saber, participar de uma determinada tradição e tudo mais, mas na hora de votar, vota em políticos que perseguem, de certo modo, povos que praticam aquela tradição. Né? É complicado, né? É complicado, minimamente complicado. E aqui há uma hipocrisia que vale nomear. Em muitas dessas práticas, o elemento africano ou indígena é valorizado na estética, no produto, na experiência. Mas a luta política desses povos, por terra, por segurança, contra o racismo, é ignorada. O pior, tratada muitas vezes como vibração baixa, como distração do que realmente importa, como não é bem assim, como eu não vejo cor. Como disse, como você vê por aí, né? Muitas vezes você vê as pessoas quererem utilizar uma espiritualidade de um povo indígena, né? De uma espiritualidade afro-brasileira, mas não quer a luta daquele povo que pratica aquilo, né? Como se esses povos dissessem: vocês querem nossa espiritualidade, mas não querem nossa terra. Vocês querem nosso ritual, mas não querem nossas lutas. Isso não é admiração, é de fato um extrativismo. É a última fase do colonialismo. Depois de roubar a terra e o corpo, vamos tentar roubar a alma. Eu vou propor uma pequena experiência linguística. Pensa no que vem à sua mente quando eu digo magia branca. E agora, magia negra. Se você cresceu numa cultura ocidental, é muito provável que essas associações foram branca, bem, luz, cura, negra, mal, trevas, perigo. Agora eu te pergunto, isso é coincidência? Na Idade Média Europeia, consolida-se uma simbologia onde o branco representa a pureza, o divino, o Cristo, e o preto simboliza o pecado, as trevas, o diabo. Quando essa simbologia se encontra com o colonialismo, com o contato entre a Europa branca e os povos africanos e indígenas, ela produz um efeito devastador. As práticas espirituais europeias, mesmo as mais obscuras
e escondidas e subterrâneas, podemos dizer assim, passam a ser chamadas de alta magia, de teurgia, de elevação ao divino. E as práticas dos povos colonizados, como o tambor, o transe, as ervas, o sacrifício ritual, são automaticamente rotuladas como magia negra, feitiçaria inferior. Isso não é necessariamente neutro. Durante a escravidão nas Américas, o termo magia negra funcionou como uma ferramenta jurídica e policial. Qualquer ritual que um escravizado fizesse buscando proteção, liberdade ou cura era criminalizado sob essa etiqueta. Um dos casos mais emblemáticos, por exemplo, é a associação do Exu ao diabo. Exu é uma divindade do candomblé. O mensageiro, a comunicação, a encruzilhada, a vitalidade. É uma figura de complexidade imensa no sistema teológico iorubá. Quando o colonizador encontrou o Exu, um ser negro que lida com os caminhos, que não se submete, simplesmente o encaixou no arquétipo europeu do mal. E a perseguição aos terreiros ganha justificativa religiosa a isso ser feito. A distinção entre alta e baixa magia segue a mesma lógica. Alta magia é a magia que vem dos livros, que usa o latim, que se baseia na astrologia, que há uma abstração intelectual, que é o domínio do homem branco letrado. Baixa magia é a magia que utiliza o corpo, a dança, as ervas, o transe, que é atribuída às culturas que o colonizador queria rebaixar. Ao dizer que o candomblé é baixa magia, é como se você estivesse dizendo que o candomblé é magia de baixa vibração. Você não necessariamente está fazendo uma análise espiritual ao fazer isso. Você está só reproduzindo uma hierarquia colonial disfarçada de critério metafísico. Uma observação que eu faço aqui. Olha, eu sei que esse tipo de classificação poderia, inclusive, ter existido antes da colonização. Tá? Que a ideia do branco e negro como adjetivo para magia ou para outras coisas não necessariamente tem a ver com os povos representados, de certo modo, pelaquela cor. Tem a ver com a luz, principalmente, quando a gente percebe a ideia que aquilo representa no latim. Tá? Muitas vezes o discurso entre alta e baixa magia se refere a como se fosse uma distinção entre o que utiliza o transcendente enquanto sagrado e o que utiliza o imanente enquanto sagrado, não necessariamente fazendo algum tipo de juízo de valor ao fazer isso. Eu sei que é possível se fazer essas classificações sem necessariamente fazer uma apologia a um discurso de colonização. Porém, não há como negarmos que com o avanço da história, com a colonização, não há como negarmos que houve um cruzamento entre essas ideias. Tá? Que houve um cruzamento entre essas ideias. Então, vão haver pessoas que vão fazer essas distinções, mas vão fazer sem necessariamente recorrer a juízo de valor, sem necessariamente recorrer a um discurso do colonizador sobre o colonizado, tá? Simplesmente é uma forma de categorização. Mas eu sei que isso pode existir. Porém, os movimentos decoloniais propõem, com razão, o abandono destes termos. Não porque não haja distinção entre usos benéficos e maléficos de práticas espirituais, não porque não haja distinção entre práticas que falam do transcendente enquanto sagrado e do imanente enquanto sagrado, não que não existam práticas que sejam mais relativas à busca do sagrado e outras que sejam mais relativas ao reforço do ego, tá? Porque isso existe. Essa distinção há. Mas porque as palavras branca e negra
nesse contexto, vão carregar uma carga histórica que não é neutra e que continua fazendo o seu trabalho ideológico silenciosamente. Então, mesmo que você se posicione de certo modo nesse sentido, mas as palavras branca e negra hoje, elas ganharam conotações que poderiam sim não ter existido quando elas foram criadas, mas que acabaram ganhando por conta da nossa história. Por conta da nossa história. E eu vou dizer algo que pode parecer estranho à primeira vista. O racismo de admiração pode ser tão problemático quanto o racismo de ódio. Mudando aqui de assunto rapidinho, né? Deixa eu explicar. Desde o iluminismo... Eita, que quase que não saía. Desde o iluminismo europeu, especialmente com pensadores como Rousseau, existe a ideia do bom selvagem. O indígena, o africano, que vive em um estado de graça, em perfeita harmonia com a natureza, puro, sem as neuroses da civilização. No movimento New Age e em muitos ciclos espirituais contemporâneos, essa ideia sobrevive muito viva, mas agora com roupagem espiritual. O indígena virou o guardião da sabedoria ancestral. O africano virou o mestre da conexão com a terra. O primitivo virou o que o civilizado perdeu e precisa recuperar. Isso parece bonito. Tem algo verdadeiro ali, porque esses povos, de fato, carregam sabedorias que o mundo ocidental destruiu de si mesmo, destruiu em si mesmo, esqueceu. Mas olha o que acontece também na prática com esse tipo de discurso. Quando o indígena usa um celular, o fetichista espiritual sente uma espécie de decepção. Como se a pessoa tivesse deixado de ser o que deveria ser. Quando uma liderança indígena fala sobre política econômica, sobre royalties de mineração, sobre soberania territorial, o fetichista espiritual não quer ouvir isso. Ele quer ouvir as mensagens da Mãe Terra. Ele quer o ritual. Ele quer a sua ideia daquele povo. E não o que o povo de fato é. E não as questões políticas daquele povo. O que é que isso faz? Transforma uma pessoa real, complexa, contraditória, contemporânea, num símbolo, num museu vivo, num objeto de consumo espiritual. A fetichização do primitivo é uma forma de controle que opera pela admiração. Ela diz, eu te admiro, desde que você continue sendo a caricatura que eu criei para você. É uma redoma de vidro. O fetichizado pode existir dentro do museu, mas não pode sair do museu. E tem uma consequência política muito concreta. Quando um povo indígena se moderniza, quando ele adota tecnologia, produz riqueza, negocia contratos, o Estado frequentemente usa isso como argumento para dizer que eles não são mais índios de verdade. E como eles não são mais índios de verdade, eles não têm direito à demarcação de terras, por exemplo. A fetichização vira ferramenta jurídica de desapropriação. Romper com esse fetiche não é deixar de admirar. É aceitar que povos tradicionais são nossos contemporâneos, com o direito de serem complexos, contraditórios, donos de sua própria evolução, sem pedir licença para a fantasia de ninguém. Eles podem continuar sendo mestres da sua sabedoria, que possuem saberes que o homem ocidental esqueceu, perdeu e que precisa relembrar, precisa trazer para a discussão de novo, mas ainda assim eles serem pessoas contemporâneas, com suas questões políticas, com suas questões sociais, tá? Não uma mera caricatura que precisa ser de acordo com o que você acha que precisa ser. Bom, para finalizar mais uma, né, mais uma para esse assunto de hoje. Você provavelmente já viu esse roteiro no filme, na história real, talvez em você mesmo ou em alguém muito próximo. Um homem branco entra em uma cultura diferente. Um avatar, uma dança com lobos, o último samurais, o último samurai, na verdade, né? Ele aprende as artes desse povo. Fica tão bom, às vezes mais que os próprios nativos, que acaba se tornando o líder, o único capaz de salvá-los. Então, existem filmes, livros, onde o homem branco acaba entrando em contato com alguma outra civilização e é esse homem branco que vai salvar essa civilização. É o arquétipo do Salvador Branco. E não existe apenas no cinema, existe nos retiros espirituais, onde uma pessoa branca que participou de 2 cerimônias se auto-intitula xamã e cobra, sei lá, R$ 600 por sessão.
Existe um voluntariado que vai levar luz a comunidades que não pediram por essa luz, suposta luz. Existem quem quer ajudar os negros, mas se opõem à política de cotas. A chave para entender o Salvador Branco é perceber que ele não é necessariamente malicioso. O problema não é a intenção, o problema é a estrutura. Porque o Salvador Branco faz algo muito específico. Ele ajuda indivíduos sem questionar o sistema que os colocou em situação de vulnerabilidade. Ele usa seu privilégio para ajudar, mas nunca para desmontar esse sistema. A hierarquia que o coloca acima continua intacta. E ele precisa que ela continue porque sem ela não há quem salvar. Isso tem um nome na psicologia. É como se fosse um narcisismo moral. A caridade que se torna acessório do ego. O ajudado vira objeto decorativo que confirma a bondade e a evolução espiritual do ajudante. A ativista aborígene australiana Lila Watson disse algo que vale repetir e que mudou a forma como muita gente pensa sobre solidariedade. Se você veio aqui para me ajudar, você está perdendo seu tempo. Mas se você veio aqui porque sua libertação está ligada à minha, então vamos trabalhar juntos. Essa é a diferença entre caridade e solidariedade. Caridade mantém a distância. Solidariedade dissolve. Nesse sentido que a Lila Watson está trazendo. Caridade precisa do diferencial de posição para existir. É preciso que uma alma caridosa doe para quem precisa da caridade. Solidariedade reconhece que a injustiça nos afeta a todos, de formas diferentes, mas a todos. Uma espiritualidade que gera salvadores, em vez de aliados, é uma espiritualidade que ainda não questionou o poder que lhe permite existir confortavelmente. Depois de tudo isso, alguém poderia perguntar, mas a espiritualidade é ruim? A busca espiritual é problema? Não, a questão nunca foi isso. Vou repetir de novo, a questão não é essa. O monge budista Thich Nhat Hanh, não sei como é que se pronuncia exatamente esse nome, que viveu sob uma ditadura, que perdeu seu país, que foi exilado por falar de paz durante a guerra, disse algo que resume essa discussão. A meditação não é uma fuga da sociedade, mas um retorno a nós mesmos para ver o que está acontecendo e agir. Isso é uma espiritualidade não alienada. Não é a espiritualidade que nos tira do mundo, é a que nos devolve a ele. Mais inteiros, mais lúcidos, mais capazes de ver o que os outros ainda não conseguem enxergar. Uma espiritualidade não alienada não evita o conflito histórico, ela o atravessa com consciência. Ela não usa transcendência para absolver o injusto. Ela usa transcendência para ter força para lutar por justiça sem perder a humanidade do adversário de vista. Ela não fetichiza o outro, ela o reconhece como sujeito. Ela não extrai um saber, ela reconhece esse saber, ela reconhece a autoria desse saber e retribui alguma coisa para aquela comunidade. Ela não confunde o universalismo abstrato com o universalismo real. Sabe que a unidade da humanidade ainda está sendo construída e que essa construção passa necessariamente pelo reconhecimento das desigualdades que nos dividem hoje. Há uma diferença entre a espiritualidade da canestesia e a espiritualidade que desperta. A canestesia nos diz, tudo está bem, vibre alto, não se envolva. A que nos desperta diz, algo está errado no mundo e você tem responsabilidade sobre isso. Não apesar da sua busca espiritual, mas por causa da sua busca espiritual. A filosofia que a Odisseia Filosófica sempre buscou não é a filosofia que nos tira da vida. É a que nos permite vivê-la com maior clareza, maior coragem, maior compaixão. E compaixão real, compaixão que não é só sentimento, mas ação, começa pelo reconhecimento do sofrimento do outro, sem bypass, sem esquiva, sem anestesia confortável do somos todos um, aplicada a um presente desigual. E eu deixo você, para finalizar, com 3 perguntinhas, não para responder agora, para você carregar você. Primeira pergunta, você busca espiritualidade, né? Você busca espiritualidade para se transformar ou para não precisar se confrontar? Segunda perguntinha, a sua ideia de evolução espiritual inclui responsabilidade histórica ou é apenas bem-estar individual? E, terceiro ponto, o que você está chamando de consciência não seria, na verdade, uma forma sofisticada de evitar o conflito? Essas perguntas não têm resposta fácil, né? Então são direcionadas mais a quem tem algum tipo de prática espiritual, certo? Mas realmente são as perguntas que não têm resposta fácil, que são as que mais precisamos fazer. Tá?
Novamente, a ideia aqui não é falar mal de espiritualidade, tá? Mas a gente trazer essa dimensão para a discussão filosófica do racismo. Bom, esse foi o episódio de hoje. No próximo, a gente vai... Possivelmente, o próximo eu creio que eu devo finalizar a discussão de racismo pra gente avançar, tá? Então, se esse episódio te deslocou do bom sentido, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se ele te irritou, talvez seja porque tocou em alguma coisa, né? Enfim, até a nossa próxima Odisseia Filosófica.